Boa noite, graça e paz seja sobre a tua vida. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Nova série de estudos, conforme havíamos falado. Graças a Deus e com a permissão dele, chegamos em mais um sábado aqui. E daqui a alguns minutos a gente vai estar dando início nessa nova série de estudos. Vamos falar sobre livre-arbítrio, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando aí, vão se ajustando, se acomodando nos seus sofares, nas suas cadeiras, seja lá aonde você vai assistir essa live. A gente vai ouvir uma música aqui, Socorre-me, com a banda Judas o Outro. Não é o Judas que traiu Jesus, tá? Mas é o outro Judas, tá bom? E depois eu vou comentar sobre a letra dessa música, que tem tudo a ver com o tema que a gente vai tratar aqui sobre livre-arbítrio, tá bom? Então vamos curtir aí enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando. Judas o Outro com a música Socorre-me. Dias difíceis, dias de prova, e eu acredito que vai me tirar toda a dor que causou. Eu levo minha vida como se fosse algo que eu tivesse todo o controle, mas não é bem assim. Por isso clamo a ti. Te entrego o sonho que tenho. Deus, eu clamo a ti. Socorre-me, por favor, pois assim eu não quero mais viver. Deus, eu clamo a ti. Socorre-me, por favor, pois assim eu não quero mais viver. Eu levo minha vida como se fosse algo que eu tivesse todo o controle, mas não é bem assim. Por isso clamo a ti. Eu clamo por salvação. Te entrego que sonho que tenho. Salva-me. Deus, eu clamo a ti. Socorre-me, por favor, pois assim eu não quero mais viver. Deus, eu clamo a ti. Socorre-me, por favor, pois assim eu não quero mais viver. Valeu! Então ouvimos aí Socorre-me, Judas o Outro, nome da banda, né? Eu levo minha vida como se fosse algo que eu tivesse todo o controle, mas não é bem assim. Por isso clamo a ti, te entrego
o que sou e o que tenho, Deus, eu clamo a ti, socorre-me por favor, pois assim eu não quero mais viver. E essa música tem tudo a ver com o que vamos tratar aqui nessa noite, nessa live, tá bom? Nosso boa noite aí para Lívia Soares, que está assistindo, tá? Boa noite, Lívia. Boa noite, Lívia, que Deus te abençoe, amém? Abençoe aí toda a família, Marcelo, as crianças, tá? Dá um abraço aí na Marinês, no Gastão, em quem estiver por aí também assistindo. Um abraço aí também para o meu cunhado, para o Márcio, amém, que tá participando também, ok? Deus abençoe aí, Márcio. Deus abençoe, um abraço na Márcio. Bianca, na minha mãe, no meu pai, em todo mundo que estiver aí assistindo também, amém? E um abraço aí também pro pessoal que vai assistir mais tarde, vai assistir depois, né? Nosso agradecimento, nosso muito obrigado, você que vai compartilhar essa live, você que vai se inscrever lá no canal, no YouTube, tá? O link do canal tá aí na chamada dessa live. Depois, se você ainda não fez, se inscreva no canal, amém? Curta os vídeos, deixe o seu comentário, o seu like lá nos vídeos, isso é muito importante pra gente, que você esteja participando, se inscrevendo no canal, propagando essas mensagens, esses estudos que a gente tem trazido aqui. Repito, não é para nossa promoção, a gente não está ganhando dinheiro nenhum com isso, mas é simplesmente em prol de uma causa, de um propósito, de um plano que nós estamos realizando aqui em Portugal, tá bom? Que Deus te abençoe então, meu querido, minha querida, tá bom? Então nessa noite a gente vai tratar, né, desse assunto aí, vamos dar início a essa nova série de estudos, né, falando sobre o livre-arbítrio, um tema muito polêmico, um tema ao mesmo tempo polêmico, um tema muito empolgante e desafiador, principalmente para os dias de hoje, tá bom? Um abraço aí também para o Ângelo, nosso amigo Júnior, amém? Júnior Gomes, mais conhecido como Ângelo. Saudades de você também, Ângelo. Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Grande abraço aí, meu amigo. Então vamos lá, pessoal. O tão falado, comentado, badalado, controverso, polêmico tema livre-arbítrio. Livre-arbítrio do homem, tá bom? Um abraço aí também para a pastora Cristiane Freitas, que acabou de adentrar aqui, nos Abração, dando pastora, Deus te abençoe. a honra da sua presença aqui na live, tá bom? Deus te abençoe, minha querida. Vamos lá. Como base bíblica, querido, desse estudo que a gente vai iniciar aqui, primeiro a gente vai dar um apanhado geral e com bastante base bíblica, tá bom? Um abraço aí também pro Emanuel Menezes, se eu não me engano é o filho do Menezes. Do Menezes, do né? Anderson Menezes. Do Anderson Menezes, Deus te abençoe, meu querido, obrigado aí pela participação. A gente vai iniciar, vai dar uma introdução aqui com muita base bíblica e depois a gente vai tratar de alguns pontos, conforme nós anunciamos lá na chamada da live, tá? Vamos falar sobre 3 ângulos e um ângulo que a gente vai estar tratando aqui nesse estudo, que é a falácia do livre-arbítrio. Mas antes de falar, nós vamos dar algumas bases bíblicas e uma introdução para nós entendermos o que realmente significa este termo à luz da palavra de Deus. Porque, volto a falar aqui, as pessoas podem concordar com algumas coisas, discordar de outras, e isso não tem problema nenhum. Cada um tem a sua opinião. Agora, quando as pessoas defendem essas posições, opiniões e visões com respaldo bíblico, aí não é questão de concordar ou discordar. Eu acho que você, como cristão,
ou até mesmo não sendo ainda um cristão, né? Não tendo experimentado essa experiência de entregar a tua vida para Jesus, eu acho que quando a gente refuta isso, essas opiniões e visões e temas como esse que a gente vai tratar, com base bíblica, mostrando o assunto, o tema dentro da Bíblia, eu acho que não é questão de concordar ou discordar, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a palavra final sobre as nossas vidas. E é a verdade, né? E é a verdade, tá? Então, não é questão de concordância ou discordância, mas é questão de aceitar o fato do que a Bíblia diz a respeito do tema, tá bom? Então, base bíblica para a gente iniciar esse estudo, a gente vai ler um texto de Efésios, capítulo 1, está no versículo 11. Eu vou ler nas duas versões para a gente entender também melhor. Primeiro eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, a NTLH, tá? Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Agora na versão Almeida corrigida. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Queridos, em nenhuma esfera vai se negar o fato e de forma tamanha sobre a soberania de Deus, principalmente no tocante ao assunto da salvação do homem. E isso nós batemos bastante nessa tecla no estudo anterior, na série de estudos anterior que tivemos aqui sobre a doutrina da salvação, ou na soteriologia, tá? Que é o termo que define essa doutrina quando se estuda sobre teologia, tá bom? E há cerca de 100 anos era comum, muito comum, ouvir mensagens sobre o dever de submissão à vontade de Deus. Mas quem chegaria para ouvir uma mensagem sobre esse tema nessa época que a gente vive? Uma época de teimosia, uma época que o homem ele se acha superior a tudo e a todos, inclusive superior a Deus. Acha que é por meio dele, por meio dos seus esforços que as coisas acontecem, sem nenhuma participação de Deus a respeito disso. E muitas das vezes também, nesses dias em que vivemos, e não somente nesses dias que vivemos, mas isso já vem de algum tempo, a gente ouve grandes sermões triunfalistas e deterministas a respeito de uma suposta livre e suprema vontade do homem, ignorando assim por completo a vontade soberana de Deus. E o texto base desse estudo que a gente acabou de ler não é o único que apresenta a supremacia da vontade de Deus. Há muitos outros textos e muitas vezes são mais especificamente mencionados em relação à salvação do que esse texto que nós lemos. Note esses textos da Bíblia. Poxa, Adriano, mas você está falando até agora sobre salvação. Você não falou até agora nada sobre o livre-arbítrio. Já já a gente vai chegar, por isso que a gente está fazendo questão de passar toda essa base bíblica para depois a gente entrar no assunto. Porque um assunto está ligado ao outro, tá bom? Não tem como eu falar de livre-arbítrio sem mencionar
o assunto da soberana vontade de Deus na salvação, tá bom? Mas já já a gente vai chegar lá no ponto central, onde eu tenho certeza que todos aí estão esperando, que é sobre o livre-arbítrio, tá bom? Mas vamos lá, examina esses textos comigo, que estão na palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é João, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13, que diz o seguinte: a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Romanos 9, 16 ao 18. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. E a esses textos, queridos, a gente poderia acrescentar outros igualmente fortes e muito mais explícitos. Mas se alguém não se convencer com esses textos que a gente acabou de ler, essa pessoa ela não vai se convencer com mais nenhum outro que a gente possa apresentar aqui. Tá bom? Um abraço aí para o nosso amigo aqui de Portugal, José Junico, que está assistindo. Abração, Um Junico. abraço, querido. Abração na Joyce, nas crianças. Um abraço aí em toda a tua família. Um abraço para Vânia Braga, que acabou de entrar. Boa noite também. Abração, Vânia. Graça e paz, querida. Que Deus te abençoe, a tua casa, a tua família. Olha, saudades aí de todos vocês que estão participando aqui. Muita saudade de vocês. Amém. Saudades. Muitas saudades. Obrigado aí pela participação. Então, há várias palavras no Novo Testamento grego, já que a gente está falando e leu todos esses textos, a tônica central desses textos é o que? É a vontade de Deus, tá bom? Há várias palavras no Novo Testamento grego que são traduzidas por vontade. E elas têm várias nuances de sentido, ok? Por exemplo, no primeiro texto que a gente leu, o texto base, que é Efésios 1:11, a palavra traduzida conselho, que no grego é bouli, é uma palavra grega, bouli, em sua forma verbal, é muitas vezes traduzida também por vontade. E juntada com vontade, que no grego é telema, que é uma forma, vamos dizer assim, mais fraca, a palavra grega bouli e as suas formas relacionadas também, no grego boulema e boulomai, sugere o quê? Traduzindo, um desígnio deliberado. E é o resultado de uma determinação. Só que essa determinação não é uma determinação humana, e que as doutrinas triunfalistas, ou vamos até ir mais raso aí, as doutrinas humanistas, né, que pregam o seguinte: determina aí na tua vida isso, determina aquilo outro. Isso no grego é o resultado de determinação, só que essa determinação não é uma determinação humana, mas é uma determinação que divina, ok? E em oposição ao que? A um mero desejo ou vontade.
E é necessário a distinção entre essas duas nuances de sentido para não chegarmos a uma ímpia conclusão de que Deus é incapaz de realizar seus propósitos sem a ajuda do homem. E os teólogos do passado distinguiam entre a vontade revelada de Deus e a sua vontade secreta. Eles distinguiam a vontade revelada de Deus, muitas vezes expressada pela palavra grega telo ou telema, que revela o desejo de Deus e assim prova o que? A nossa obediência. Mas a vontade secreta de Deus é expressada pelas palavras gregas bole, bolema e bolomai. E expressam o quê? A vontade determinada, secreta de Deus, que não pode e não será frustrada. Muitas das vezes se distingue a vontade de Deus em sua vontade eficaz ou em sua vontade permissiva, tá bom? Muitas pessoas confundem isso daí. Mas a vontade de Deus, e sucedeu isso, aquilo outro. Só que tem essas nuances da vontade de Deus de acordo com o termo grego, né? Tem a vontade eficaz, tem a vontade permissiva, tem a vontade soberana, ok? Então a gente tem que saber distinguir esses tipos de vontade e os tempos em que elas são aplicadas, tá bom? Um abraço aí para nossa amiga, para Rosa. Um abração, Rosa. Dá um abração no Kim também. Um abraço no Joaquim aí, nas crianças, amém? Que Deus esteja abençoando vocês também nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então é necessário a gente distinguir esses termos, tá bom? E todos os que corretamente sustentam essa doutrina declaram que deve-se sempre fazer o quê? Manter uma diferença entre o que foi denominado os decretos eficazes e os decretos permissivos de Deus, tá bom? E seus decretos eficazes têm relação com tudo o que é moralmente bom. E os decretos permissivos têm relação com tudo que é moralmente mal. E se a gente fosse aqui colocar em outras palavras, seu meio de ação direta, de acordo com o seu decreto, tem a ver com tudo que é moralmente bom. E seu meio de ação direto nunca tem a ver com o que é moralmente mal. Ele permite, né? Deus permite que o mal ocorra e de forma eficaz ele anula esse mal para o bem. Para que isso? Para a promoção da sua própria glória. Foi exatamente o que aconteceu com Faraó. Faraó achou que estava fazendo a sua vontade, ok? Em manter ali naquele episódio o povo preso no Egito, mas tudo aquilo ali era a vontade permissiva de Deus, e com esse meio de ação direta ele tornou aquela vontade que Faraó pensou que era dele, ok? Ele tornou aquele mal, lá na frente aquilo se transformou em quê? Em bem, em benefício para o seu próprio povo e para a própria glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Porque o povo ele foi libertado, ok? Chegou um ponto em que Faraó não poderia fazer mais nada, porque a vontade soberana de Deus prevaleceu ali naquele episódio. E assim ocorre de geração em geração, e assim ainda ocorre nas nossas vidas nos dias atuais. Muitas das vezes uma situação que a gente pensa, não, agora é meu fim, isso aqui vai causar um mal, um estrago. Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele pega aquilo e reverte aquilo em bem para a nossa vida. Amém? Lógico, reverte, melhor dizendo, para aqueles que estão ligados a ele, para aqueles que são escolhidos e eleitos dele, ok? Para aqueles que resolveram experimentar dessa graça, que entregaram a sua vida para ele,
ok? Ele muitas das vezes transforma situações de mal, ele reverte a situação, reverte o quadro, e aquilo ali que a gente pensava que iria nos destruir, a gente sai muito mais forte daquela situação. Amém? Só Deus tem o poder de fazer estas coisas. Por isso, Ele é Deus soberano. Amém? Então, na nossa época, ou na nossa geração, essa época, ou essa geração, melhor dizendo, não é a primeira a resistir a essa vontade e a esse poder soberano de Deus. Pois Paulo, ele falou disso também na sua época, ok? Romanos 9, 19 ao 21, olha o que Paulo falou. Algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Versículo 20. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes. Um pote para uso especial e outro para uso comum. Amém? Então note que isso não é de agora. Isso já vem de muito tempo atrás, na época de Paulo, né? A geração ali daquela época já se fazia essas perguntas, já se questionava a respeito deste tema, ok? E queridos, não existe ninguém, absolutamente ninguém que possa derrubar a vontade de Deus. Não existe ninguém que sabe, se coloque contra a vontade de Deus. E é muito importante que nós não nos coloquemos em rebelião contra os propósitos do Senhor, porque com certeza eles serão realizados, eles serão cumpridos. A vontade do Senhor, ela vai sempre prevalecer. E se a gente se coloca numa posição contrária, se a gente se coloca em rebelião contra esses propósitos, contra a vontade de Deus, com certeza a gente vai se arrebentar. Vamos nos arrebentar se resistirmos a eles. Amém? Um abraço aí para minha irmã, para Karina, que acabou de entrar. Um abração, Karina. E acho que a minha mãe também entrou, né? Tua mãe entrou sim. Deus te abençoe. Tela subiu aí, mas acho que eu vi minha mãe. Ela passou. Minha mãe tá na área aí. Grande abraço aí para toda a família, para o seu Lima. Graças a Deus. Recebeu alta, glória a Deus. Recebeu alta, já está em casa. Amém. Semana passada e retrasada foi um momento de muita turbulência, né, para a gente. Foi difícil. Mas estivemos em oração, estivemos buscando e, claro, pedindo também a vontade de Deus na vida do meu pai. E graças a Deus, a vontade de Deus se confundiu com a nossa vontade. Amém? Com a nossa vontade. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, porque meu pai teve alta, está em casa, está se recuperando. Amém? E a gente só vê a mão de Deus por trás disso tudo. Amém? Deus transformando ali um momento muito difícil que a gente estava passando, e Ele próprio, Ele transforma esse momento difícil, conforme nós acabamos de falar aqui, em algo que serviu não só para o meu pai, mas para a vida de todos aqueles que estiveram envolvidos em oração pela vida dele, em intercessão. Nós saímos muito mais fortes e principalmente muito mais confiantes no agir de Deus e na vontade dele, na vida do meu pai e para as nossas vidas também. Amém? Então, eu estou usando esse momento aqui para agradecer realmente a Deus por todas as coisas que Ele fez, que Ele está fazendo e vai continuar
fazendo em nossas vidas. Amém? Como diz a Vânia aí, Deus é maravilhoso, realmente. Amém. Muito maravilhoso. Amém? Então não existe ninguém, querido, que possa derrubar e se opor a essa vontade, porque se tentar, vai se arrebentar, ok? Porque a vontade, os propósitos, os desígnios, os planos de Deus, eles não voltam vazio, eles vão se cumprir. Amém? E também, mais uma coisa, é o fato de conhecer a vontade de Deus, tá? E outra bem diferente disso é de fazer a sua vontade. E é aí que entra a responsabilidade humana. E certamente nós cremos nisso, e porém isso não é a mesma coisa como o livre-arbítrio, ok? Embora isso seja o que muitos querem dizer quando tratam desse tema, né? Porque se o homem se perde, ele é o único responsável. Pois João 5,40 diz de forma literal o seguinte: mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. E se alguém é salvo, né? A outra situação, se alguém é salvo, é pelo simples fato, pelo simples motivo que Deus primeiro trabalhou nele tanto o querer como o efetuar. E para com isso realizar o quê? Os seus propósitos ou a sua vontade soberana, ok? Que são de salvar o quê? Um número definido. Ou seja, aqueles aos quais ele deu a Cristo na aliança da redenção para que ele lhes desse vida. Tá bom? Conforme João 17, versículo 2, versículo 6, versículo 8 e versículo 9. Depois você lê. E ele realmente vai salvar cada um desses. E nenhum a mais do que esses. Conforme João 6, versículo 37 e versículo 44. E como disse certa vez o Charles Spurgeon, que para muitos foi o príncipe, né, dos pregadores, em uma de suas pregações, ele afirmou o seguinte: afirmamos que o plano inteiro da salvação, do começo ao fim, em toda maneira depende da vontade absoluta de Deus e não da vontade da criatura. Amém, querido? Então, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, tá bom? E muitas das vezes nós ouvimos pessoas resumirem sua teologia acerca da extensão da expiação, dizendo o seguinte: olha, eu creio no qualquer um que quer. E muitas das vezes nós ouvimos pregações desse tipo e dizíamos ou falamos em alto e bom som, amém, ok? Mas isso não toca o problema real do assunto, porque não há dúvida nenhuma de que só quem quer que creia é que será salvo. Pois a promessa de Deus o garante, mas as perguntas são: por si mesmo o homem tem condições de querer? Eu faço essa pergunta para você nessa noite. Por si mesmo o homem tem condições de querer? Como é que um homem consegue querer crer que ele pode ser salvo? Porque só um ateu ou um agnóstico total negaria que quem quer que creia será salvo. Porque tal pregação repudia as promessas de Deus. O problema do homem nunca foi se ele será salvo se ele crer em Cristo. Mas o seu problema sempre foi que, por natureza, ele não tem disposição, ao menos, de crer nisso.
Esse sempre foi o problema. E há 5 palavras e frases gregas que são traduzidas quem quer que. Mas a que se acha em João 3, versículo 15 e 16, é a mais comum e é a mais comumente traduzida como cada um e todos, mas sempre com uma limitação que se diz ou indica de forma clara, ok? Se tão somente a gente considerar o que as Escrituras têm a dizer acerca do estado natural da vontade do homem, a gente vai ver que o homem não consegue querer ser salvo sem a graça devidamente gravada por Deus, que vai mudar a natureza desse homem, né? Desse homem natural, vai regenerá-lo e vai torná-lo disposto no dia em que o poder de Deus for exercido nele, conforme Salmo 110:3, conforme João 6:63 e conforme Efésios 2:4-10. E se consultarmos as Escrituras, nós vamos ver que não só a vontade do homem está em escravidão a Satanás, mas também que ele é totalmente depravado, sem nada de bom em si. E ele também não tem a capacidade ou o desejo de saber ou fazer a vontade de Deus. Conforme 2 Timóteo 2:25, Romanos 3:9-12, 1 Coríntios 2:14 e Romanos 8:7 e 8. A gente passa todas essas referências para você ir lá, conferir, comparar com o que a gente está falando. Não dá tempo hábil aqui para a gente ler todas as referências, porque senão o estudo se tornaria intenso. Mas vá na Bíblia, consulte essas referências, ok? E deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, amém? E com esses pensamentos em mente, gostaríamos de fazer o seguinte agora: considerar o assunto da vontade do homem e examiná-lo a partir de 3 ângulos, tá? A gente vai considerar o primeiro ângulo nessa noite, que é a falácia do livre-arbítrio. Agora sim, depois dessa introdução que a gente deu, com todas essas bases bíblicas, ok? De acordo com a luz da palavra de Deus, agora sim a gente vai entrar no tema propriamente do livre-arbítrio. A Darlene vai dar início aqui e depois a gente dá o complemento, tá? Então vamos examinar o primeiro ângulo, tá? Do livre-arbítrio, que é a falácia, tá bom? Amém. Então, geralmente se aceita como verdade óbvia que o homem possui o livre-arbítrio. E negar isso é correr o risco de ser taxado como o quê? Como radical ou até mesmo como herege. E a verdade é que o homem não tem o livre-arbítrio. Se com isso se quer dizer que o homem naturalmente, em si e por si mesmo, tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Essa verdade é óbvia a partir do próprio fato de que nenhuma verdade é óbvia a partir do próprio, né? Fato de que nenhuma verdade ela é única, né? E toda a história do mundo chegou a se salvar sem a graça divina. Deus sempre teve de iniciar e completar a salvação para o homem. Não só o homem, né? Não só o homem não tem a capacidade de salvar sem a graça divina, mas até depois que ele é salvo, é necessário a graça divina para mantê-lo daquele estado de salvação. Sem a graça, todas as pessoas salvas se perderiam novamente, antes que tivessem sido crentes por um único dia inteiro. Então, novamente, aí entra o quê? A graça de Deus, tá? Sem a graça, impossível
o homem se salvar pelos seus próprios esforços, ou por si mesmo, ou na força do seu próprio braço. Sem a graça de Deus, impossível. E ao afirmar que o homem não tem ou não possui livre-arbítrio, a gente não está querendo dizer aqui que o homem não é responsável por seu pecado, tá bom? A gente não está falando isso, tá bom? Afirmamos que o homem não tem livre-arbítrio, mas não afirmamos que o homem não é responsável por seu pecado, porque o homem é totalmente responsável, pois ele é um pecador não só por natureza, mas também por escolha. E muita gente confunde livre-arbítrio com livre escolha. Nós não possuímos livre-arbítrio. E já eu vou chegar nesse ponto. Vamos nos aprofundando agora, a partir desse momento, cada vez mais no livre-arbítrio, tá bom? O homem não possui livre-arbítrio. Contudo, ele possui o quê? Livre agência ou livre escolha. E ele é responsável pelo seu pecado, né? Não só por sua natureza pecaminosa, mas também porque ele escolheu. E porque o homem sempre escolhe o pecado. Pelas suas próprias forças, o homem, sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, a sua escolha sempre vai pender para que lado? Para o lado da carne ou para o lado natural, com o objetivo, com o intuito de satisfazer o que? A sua própria vontade e não a vontade de Deus. Aí eu pergunto, que livre-arbítrio é esse? Se o homem está sujeito à vontade da sua própria carne. Mas eu já entreguei a minha vida para Jesus e então o livre-arbítrio ele foi restaurado dentro de mim? Não, porque você ainda vive na carne. Você ainda está preso a este corpo aqui que simboliza a nossa natureza pecaminosa. O homem possuía livre-arbítrio, sabe quando possuiu o livre-arbítrio? No jardim do Éden, antes da queda, antes de pecar, ele possuía livre-arbítrio. Amém? Agora, depois da queda, ele não possui mais. Mas mesmo tendo entregado sua vida para Jesus, mesmo vivendo uma vida em santidade ou em processo de santificação, porque se você se recorda das aulas anteriores sobre a doutrina da salvação, nós vimos esse meio pelo qual Deus atua, que é a santificação, ou seja, um processo que nós estamos passando, contudo ainda somos pecadores e contudo ainda sempre vamos buscar o quê? A vontade da nossa carne, então não possuímos livre-arbítrio, tá bom? E o fato também de que todos os homens de forma voluntária escolhem continuar no pecado, mostra que eles não têm disposição e condição de exercer qualquer vontade para o bem, ok? Com sua queda no Éden, o homem se tornou pecador. Ele cometeu suicídio moral e suicídio espiritual. E podemos aqui fazer uma ilustração para um melhor entendimento do livre-arbítrio. E que ilustração é essa? Imagine comigo um homem entrando em um elevador, num prédio ou num edifício, e esse edifício é o mais alto da cidade, tá bom? Ele tem a liberdade de vontade de fazer isso, tá bom? Ele vai até a cobertura desse edifício, ele toma os elevadores e chega até a cobertura desse edifício, que é o edifício mais alto da cidade, ok? E ali, esse homem sai do elevador e ele continua usando a liberdade de vontade, a liberdade de escolha, de fazer tais coisas, tá? Em seguida, esse homem ele vai até a beira da cobertura desse edifício muito alto, ok?
E em seguida, quando ele está ali na cobertura, esse homem, ele pula desse edifício. E ele também tem a liberdade de vontade de fazer isso. Mas ao pular, esse homem, ele se entrega a uma condição do qual ele não tem liberdade de vontade de escapar, porque ele está condenado à destruição. Subiu num prédio mais alto, chegou lá na cobertura, ele pulou da cobertura. Ele está condenado à destruição. Concorda comigo? A menos que alguma força fora de si o resgate, porque ele já não tem poder nenhum. Mediante esse ato, ele já não tem poder nenhum de salvar a si mesmo. É necessário o quê? Uma força fora de si para que ele consiga se salvar. Então, assim aconteceu, essa ilustração, a gente pode retratar também como aconteceu com a raça humana, com a sua rebelião no Jardim do Éden. Porque Adão, ele cometeu suicídio moral e espiritual por si e por toda a sua posteridade. E só uma força, como no caso daquele homem que pulou da cobertura, só uma força externa poderá ou poderia resgatar da destruição qualquer membro da raça humana originada de Adão e caída também em Adão. Compreenderam essa ilustração? Como o homem não tem o livre-arbítrio, ok? Você que ainda não se contentou ou não se situou, né? Vamos lá, vamos ir mais a fundo agora. Ao negar o livre-arbítrio, a gente também não quer, com isso, negar a realidade de que todo homem é agente livre, conforme nós falamos. Um homem é um agente livre, ok? Contudo, ele é livre apenas dentro da esfera de sua vida natural, que é uma esfera em comparação com a esfera espiritual. Se ele é livre apenas dentro dessa esfera de sua vida natural, é uma esfera de morte espiritual também. E assim, também de incapacidade espiritual. Ele é um filho da desobediência e ira, sob controle completo do príncipe deste mundo. E o fato de que o homem é um agente livre é limitado apenas pela natureza do homem. Ele é livre de qualquer coerção externa para pecar. Satanás pode tentá-lo, mas é sempre o próprio homem que cede a essa tentação e a esses pecados. E ele assim peca de forma livre, quando do fato, porque essa coisa, essa pecaminosidade está dentro da sua natureza, ok? Da sua natureza, que também é pecadora, ok, querido? E o homem, ele não pode fazer outra coisa, do que continuar no pecado enquanto estiver em sua condição natural. Eu não estou querendo dizer aqui que o homem não pode fazer nenhuma outra coisa e continuar pecando. Não estou falando isso. Eu estou falando que o homem natural, ele não pode fazer por si mesmo qualquer coisa para escapar disso. Tá bom? Ou seja, a natureza do homem é pecaminosa. A natureza do homem é pecaminosa. Não estou falando que se você ainda está em um estado natural, ainda não recebeu Jesus na sua vida, continua pecando. Não estou falando isso. Estou falando que o homem, ele não pode fazer nada enquanto estiver no seu estado natural ou na sua natureza pecaminosa. Por si mesmo, a não ser por uma intervenção divina,
ele vai continuar fazendo isso, por quê? Porque para ele isso é normal, é natural. Agora, quando aceitamos Jesus na nossa vida, melhor dizendo, quando entregamos a nossa vida para Jesus, amém? Quando experimentamos a graça, a misericórdia de Deus na nossa vida, Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem habitar dentro de nós, isso já não é uma coisa normal e nem natural para nós regenerados, ok? Tá aí a diferença, beleza? Agora, a sua permanência no pecado não é devido à coerção ou controle externo, mas o quê? Ao seu próprio caráter, que faz com que ele escolha as trevas ao invés da luz. E ele continua no pecado pela mesma razão que um porco rola na lama. Porque para o porco aquilo ali é uma coisa o quê? Normal. É uma coisa natural. É da natureza daquele animal fazer aquilo ali. E o homem ele continua no pecado pela mesma razão que Deus também continua na santidade. Assim ele é inteiramente um agente livre. Ok? Novamente, não temos livre-arbítrio, mas temos o quê? Livre agência ou livre escolha. Ok? E o homem natural, ele sempre vai escolher o quê? As coisas naturais. A natureza pecaminosa, fazer os desejos da sua carne. Agora, o homem espiritual, ou o homem regenerado, o homem interior, que Deus está formando dentro de cada um de nós. E quando eu falo homem, não estou me referindo apenas ao sexo masculino, mas aqui é o homem e a mulher, ok? Esse homem espiritual, esse homem regenerado, ele vai buscar fazer qual vontade? A vontade de Deus. Ok? Agora, entretanto, o homem não pode livremente se arrepender e confiar em Cristo, porque não está dentro de sua natureza agir dessa forma. Ele tem condições de agir dessa forma, de se arrepender, de confiar em Cristo, apenas pelo quê? Pela graça de Deus. E é por isso que negamos o que o livre-arbítrio veio a significar para um grande número de pessoas, ok? Que um homem tem a livre capacidade em e por si mesmo de se arrepender e se voltar para Deus em fé. Isso as Escrituras negam de forma enfática em muitos lugares. E sustentar o livre-arbítrio no sentido que muitos fazem é sustentar também que um homem tem a capacidade de agir de modo contrário à sua natureza e à disposição dominante de sua alma. E isso não é verdade. Então, querido e querida, só existe um jeito de transcender a natureza, e esse jeito, esse modo, essa forma é o quê? É pela graça de Deus, que é contrária à natureza. Portanto, a natureza não tem direito à sua realização. Amém? Um abraço aí para nossa amiga também, a Ieda. Abração, Ieda. Que está assistindo. Obrigado aí pela participação. Que Deus te abençoe, querida. Em nome de Jesus. Amém? A liberdade no homem, ela não implica também na isenção da operação de influências, de motivos, de hereditariedade, de ambiente. Significa, em vez disso, que o homem não está debaixo de coerção, porque suas ações são, no último caso, determinadas o quê? De dentro para fora. É ele mesmo quem determina tudo o que faz. E alguns sustentam que a liberdade do homem significa a capacidade de transcender a si mesmo e agir de modo contrário a seu caráter. E a vontade é assim considerada não como uma expressão do que o homem é em seu caráter essencial.
É livre no sentido de ser capaz de escolhas que não tenham relação com escolhas passadas ou características adquiridas e tendências hereditárias. E essa é uma perspectiva de liberdade que não dá para defender, ok? Faz da vontade o quê? Uma mera ligação externa com a natureza do homem. E em vez de uma expressão disso, ok? E a liberdade, ela exclui a imposição que vem de fora. E a liberdade exclui também o mero capricho e a arbitrariedade. Porque liberdade é autodeterminação. E os atos de um ser livre são o quê? Os atos de um ser livre, eles são o quê? São os seus próprios atos. Amém? A Lívia está colocando um comentário, alguma pergunta aqui. Então, os que se dizem evangélicos, se continuam o pecado, não conseguem sair disso, é porque não foram regenerados verdadeiramente. Exatamente isso. Ok? Exatamente. Ok? Exatamente. Não experimentaram a regeneração. Amém. Glória a Deus. Ou acharam que experimentaram a regeneração, mas de fato não experimentaram. Não nasceram de novo. Por isso que muitas das vezes a gente usa o termo, fulano ele não foi convertido, ele foi convencido. Né? Foi pela emoção, foi pelo calor ali humano, foi por uma série de situações, mas não nasceu de novo. E o que é nascer de novo? Ou o termo regenerado, né? Regenerado vem da palavra gene, ou seja, ser gerado novamente, ok? Espiritualmente falando, né? Não como Nicodemos perguntou para Jesus, então tem que voltar para o ventre da minha mãe. Não, nada disso. É nascer de novo espiritualmente, ou deixar que o homem interior, o homem espiritual, ele nasça, ok? E esse nascimento é de dentro para fora. Amém. Glória a Deus. Também. A mudança começa aqui dentro. A mudança começa aqui dentro, ok? Assim como o reino de Deus também começa aqui dentro, é de dentro para fora, tá bom? Então essa ideia errada de que o homem tem um livre-arbítrio, pelo qual ele pode transcender a si mesmo e agir de forma contrária à sua natureza e à disposição dominante de sua alma, é a perspectiva dessas teologias moderninhas de nossa época. A teologia triunfalista, a teologia determinista, que nós já falamos aqui, né? E a gente vê que essas teologias, a cada dia que passam, elas mesmo caem em contradição em várias situações. Porque tem que ser a vontade de Deus. E isso, né? aí só tem atrapalhado o trabalho daqueles que têm pregado a sã doutrina. Amém. Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa de cadeira, de experiência própria para vocês. As pessoas hoje em dia, elas querem ouvir apenas aquilo que agradam os seus ouvidos. Quando a verdade é proferida, não estamos aqui nos colocando como melhores do que alguém ou superiores a todos, mas muitos têm simplesmente ignorado esses temas que a gente tem tratado aqui, tá? Esses temas, olha, tenha certeza de uma coisa, isso aí Deus já tratou no meu coração. Esses temas não agradam muitas pessoas. Esses temas não são atrativos para muitos, ok? São poucas pessoas que se esmeram, poucas pessoas, melhor dizendo, que procuram temas e estudos como esses que a gente está aqui falando, tá bom? Não são atrativos, não são temas para
para encher igrejas, enfim. Mas a verdade, ela tem que ser dita, a verdade, ela tem que ser pregada a qualquer custo, ou como Paulo falou muito bem, pregai a tempo e fora de tempo, mesmo que sejam poucos que te ouçam, ok? Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. E é isso que a gente tem feito. Eu posso dizer isso, e acho que a Darlene também, nós estamos curados disso. Amém, glória a Deus. Curados disso. Eu, há muito tempo, já não ligo para quem vai assistir, quem não vai assistir. Já pensamos diferente também? Né? Já pensamos diferente também algumas vezes, ok? E achava que quantidade de pessoas era sinônimo de aprovação até de Deus, né? No que a gente estava falando. Ah, se tem muita gente ouvindo, então porque o negócio é bom. Não. Isso caiu por terra, graças a Deus, na nossa vida. A gente está aqui para pregar a palavra de Deus. E como diz o meu tio, o pastor Antônio Ferreira, doa a quem doer. Doa a quem doer. A palavra, ela tem que ser pregada. Amém? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se doer é um bom sinal. Se doer é um bom sinal. O coração não está endurecido. Se doer é um bom sinal. É porque o Espírito Santo está tocando na tua vida em alguma coisa, em algum assunto, de alguma forma. O Espírito Santo está incomodando você. Tá bom? Lívia, eu espero ter respondido a tua pergunta. É claro que não é que existe pecadinho e pecadão. Todos nós somos pecadores. A gente peca no pensar, a gente peca no falar, a gente peca no agir. Agora, tem as consequências, né, também de cada pecado. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou roubar um banco. Tá? Vou assaltar um banco, vou roubar o cofre do banco, vou roubar ali milhões e milhões, né? Em real, em euro, sei lá, a moeda que você quiser usar. Vou roubar uma agulha. Os dois são pecados, certo? Os dois são pecados. Roubar uma agulha, que não é minha, eu vou lá roubar uma agulha, vou lá e roubei um banco. Os dois são pecados, tá? Mas roubar um banco tem uma consequência. Roubar uma agulha tem outra consequência. Tá bom? Somos pecadores e procuramos o tempo todo estarmos em santificação. O que é santificação? Separação. Separação para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Ok? Agora, tem pessoas que procuram, que insistem, né? Que vivem procurando o pecado. E nem precisavam fazer isso. Por quê? No episódio lá de Caim, né? O pecado jaz à porta. Ou seja, a gente não precisa nem procurar. É ele que vem procurar a gente. Por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas as pessoas muitas das vezes insistem em fazer. Ok? Mas com certeza aí também entra a questão da regeneração. Tá bom? Então, querido, hoje se dá muita ênfase no fato suposto do livre-arbítrio do homem, e muitos sustentam que ninguém, nem mesmo Deus, pode anular a vontade do homem. Mas veremos a falácia disso ao considerar cuidadosamente os fatos seguintes, que revelam que a vontade do homem não é tão livre quanto ele supõe. Ok? Vamos pontuar esses fatos para a gente terminar essa live. Tá bom? Primeiro ponto, a vontade do homem não é livre, ou o homem não tem livre arbítrio em seu nascimento. Por quê? Porque ninguém escolhe nascer, em primeiro lugar. Você não escolheu nascer, eu não escolhi nascer, ninguém escolheu nascer, ok? Nem ninguém tem a liberdade de escolher em que lar vai nascer, em que nação vai nascer, em que condição social ou outras circunstâncias vai nascer. Deus, ele de forma soberana, ele determina de antemão
todas essas coisas, sem ao menos dizer, olha, dá licença, olha, me desculpe, mas você vai nascer ali, naquela comunidade mais carente, tá bom? E esse aqui vai nascer lá na Zona Sul, né? No lugar ali de mais abastança. Deus não pede licença, não pede desculpa e nem tem que responder nada a respeito disso. Quando, onde e sobre quais circunstâncias cada um de nós nasceu. Ok? Nem Jesus escolheu. Olha onde ele nasceu. Olha onde Jesus nasceu. Olha onde Jesus nasceu. Olha, em comparação a nós fomos e somos ricos, tá? Se a gente fizer uma comparação com o lugar que Jesus nasceu. A gente nasceu numa maternidade, ali com assistência, seja em hospital público, particular. Cara, Jesus nasceu num estábulo. Num estábulo, não tinha berço, não tinha bebê conforto, foi colocado dentro de uma manjedoura. Não tinha carrinho. Não tinha carrinho, né? Então o homem ele não tem livre-arbítrio em seu nascimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente derrubar o livre-arbítrio. A vontade do homem não é livre, ou ele não tem livre-arbítrio no que se refere à sua saúde. Porque ninguém chegaria a escolher ficar doente. Ah, olha só, eu resolvo agora, eu determino na minha vida que eu vou ficar doente. E se alguém tivesse a escolha da doença, que ele tivesse de contrair, se ele tivesse de ter uma, muitas doenças logo sumiriam da face da terra, mas há um grande número de diferentes doenças às quais o homem está sujeito. E muitas pessoas, apesar da maior assistência de saúde que tenham, ainda contraem essas doenças, sofrem e morrem por causa delas. Prova disso é o coronavírus. Que algumas pessoas pegam, uns morrem, outras não. Outros nem pegam. Mas eu tô dizendo assim, mas de repente aquele que pegou... Outras pegam, curado. suplantam ali, o organismo está preparado. Nem sabe que tem. Ou nem sabe que tem. Ou outras pegam e em poucos dias morrem. Que livre-arbítrio é esse que a gente possui? Me diz, me responde. Terceiro ponto sobre o livre-arbítrio. A vontade do homem não é livre no que se refere a acidentes. Porque muitos acidentes, às vezes até mesmo acidentes fatais, acontecem mesmo com as pessoas mais cuidadosas. Pessoas que têm o extremo cuidado ali, se acidentam e muitas das vezes o acidente é fatal. Muitas das vezes esses acidentes são de natureza tão esquisita, mas tão estranha, acidentes tão sinistros que só dá para explicar pela vontade de Deus sendo a causa desse acidente. Não tem explicação. Então, que livre-arbítrio é esse que o homem possui? A vontade do homem não é livre. O homem não tem livre-arbítrio em relação às circunstâncias da vida. Pois muitas pessoas sofrem frustrações em suas ambições e planos. E poderíamos entender como Deus poderia frustrar os planos de homens malignos como Adolf Hitler. Mas muitas das vezes Deus frustra os planos de pessoas piedosas, quando seus planos são certos e bons. Mas ele age dessa forma de modo que os seus próprios propósitos venham a se cumprir. Quinto ponto. A vontade do homem não é livre com relação à sua capacidade intelectual, pois todos os homens gostariam de ser gigantes intelectuais, mas nenhum homem consegue ir além da capacidade mental que Deus lhe deu em seu nascimento. Uma limitação natural da vontade do homem é tanto uma limitação quanto qualquer outra, e dá para se atribuir essa limitação diretamente ao Deus da natureza.
Sexto ponto, a vontade do homem não é suprema na aquisição de posses ou bens materiais, pois é uma coisa bem rara achar alguém que seja pobre porque escolheu ser pobre. É fácil suficientemente planejar ser um pobre e ter sucesso se alguém com tal desejo peculiar se achar. Porém, o mundo está cheio de pretendentes a milionários que foram impedidos de ficar ricos porque Deus não lhes concedeu o poder de obter riquezas. E muitas das vezes os empreendimentos comerciais mais cuidadosamente planejados se tornam o quê? Se tornam fiascos financeiros. Sétimo ponto, a vontade do homem não é livre em sua relação com os seus semelhantes, pois muitas vezes são passadas leis que restringem a vontade do indivíduo. E não é só isso, pois sabemos que um homem pode muitas vezes anular e forçar a vontade de outro. Aliás, alguém que tem algum conhecimento de psicologia pode simplesmente manipular as pessoas a fazer inconscientemente a sua vontade. Os pais muitas vezes agem assim com os filhos. E às vezes os filhos usam psicologia contra os seus pais. E a capacidade de a esposa de ter o marido na palma da mão quase que virou provérbio. Amém? Um abraço aí pro meu cunhado, pro Anderson Gomes. Amém? Abração. Deus te abençoe, Anderson, em nome de Jesus. Amém? Oitavo ponto sobre o livre-arbítrio. Não existe a vontade do homem como ser natural sem a graça de Deus não é livre. Pois as Escrituras expressamente declaram que o homem natural é tomado cativo pelo diabo à sua vontade. Ok? Mas o nosso Senhor mostrou no versículo 34 do capítulo 8 de João que o pecador, tão longe de ter o livre-arbítrio, está numa escravidão ainda maior, a escravidão ao pecado, pois o servo é literalmente o quê? Um escravo. Ok? Nono ponto, a vontade do homem não é livre na questão da salvação. Aí que não tem nem chance mesmo, pois ele não pode se salvar a qualquer momento que quiser. Ok? Conforme ensinam João 1,13, Tiago 1,18 e João 6,44, não só isso, mas se a vontade do homem fosse tão livre como ele gosta de se gabar, então ele poderia se salvar, não só a qualquer momento que quisesse, mas também sob qualquer circunstância e até mesmo sem ajuda alguma do Senhor. Décimo ponto, a vontade do homem não é livre, nem mesmo como cristão. Ah, mas eu não tenho livre-arbítrio nem como cristão? Não, você não tem. Pois de todas as pessoas, a vontade do crente é sempre sujeita ao quê? À vontade de Deus. Se a minha vontade, como cristão, é sujeita a alguém, eu não tenho livre-arbítrio. A minha vontade é fazer a vontade do meu Deus. Ou a minha vontade como servo é fazer a vontade do meu Senhor. Então eu não tenho livre-arbítrio. Ok? Não só isso, mas de acordo com Gálatas 5,17, a natureza carnal ainda exerce tal força no crente que ele está numa situação para que não façais o que quereis. A natureza má da nossa carne é uma força potente que impede até mesmo o funcionamento da vontade renovada. E o 11º e último ponto é que a vontade do homem não é livre com relação à morte, pois poucos chegam a ter a permissão de escolher a hora de sua morte, a forma de morrer, e muitos que querem se matar também são frustrados em suas tentativas de tirar a própria vida. E eles continuam vivendo e regozijando-se de que foram impedidos em sua tentativa de se matar. Conforme diz Eclesiastes 8,8, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para retê-lo, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Então, se não houvesse nenhuma outra prova da falácia do livre-arbítrio, além da declaração de 2 Timóteo 2, 25 e 26, que a gente vai ler agora, essa passagem seria suficiente para eliminar essa ideia
completamente, pois o texto vai declarar o seguinte: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. E se considerarmos esses versículos aqui que a gente leu na ordem inversa em que estão, a gente vai ver o seguinte: número 1, o homem natural é levado cativo à vontade do diabo, e daí o homem só é tão livre quanto o diabo escolhe permitir que ele fosse. E o diabo certamente jamais permitiria que alguma pessoa quisesse se salvar se ele pudesse impedir isso. A segunda coisa nesse versículo é que o homem natural não tem consciência dessa escravidão ao diabo, mas essa inconsciência é por escolha própria, pois a palavra despertar significa despertar de um torpor de embriaguez. Assim, o homem age livremente no pecado, embora ele esteja inconscientemente em escravidão ao diabo. E a terceira coisa no versículo aí é que a única esperança de escapatória não está no homem querendo se soltar do diabo, mas no ato de Deus em lhe dar arrependimento. E isso ele faz usando a palavra como instrumento de instrução e conversão. Deus é sempre o lado ativo na salvação do homem. E há muitos textos que declaram que tanto o arrependimento quanto a fé são dons de Deus operados no homem. Amém. Amém? Glória a Deus. Querido, a gente está encerrando essa live, esse estudo. Semana que vem nós vamos falar do segundo ângulo, tá? Do livre-arbítrio. Nós falamos hoje da falácia do livre-arbítrio. Querendo Deus, estaremos aqui no próximo sábado, na próxima live, no próximo estudo, a gente vai falar sobre o segundo ângulo do livre-arbítrio, que é o alicerce do livre-arbítrio, tá bom? Querendo Deus e com a permissão dele, é óbvio, né? Estaremos aqui e você é o nosso convidado para o próximo sábado. A gente está debatendo a segunda parte desse estudo sobre o livre-arbítrio. Amém? Glória a Deus. Espero que Deus possa ter te abençoado essa noite. Tenha um bom domingo, né? Tenha um bom domingo, não apenas pelas nossas palavras, mas principalmente pelo que nós examinamos segundo a luz da palavra de Deus, que veio para iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Amém? Que Deus ele possa ter descortinado algumas coisas na tua mente, no teu coração a respeito desse tema, tá bom? E a gente vai se aprofundar ainda mais em cima do tema, tá bom? E as dúvidas, à medida que forem surgindo, como a Lívia fez, né? A gente não costuma fazer isso, responder perguntas na live, assim, na hora, né? Mas eu abri uma exceção porque é um tema que realmente gera muitas dúvidas. Mas se você tiver alguma, passa pra gente no privado, lá no Messenger, e à medida do possível e do tempo hábil, né, que a gente tem, a gente vai respondendo aí e sanando, tentando sanar as suas dúvidas a respeito desse tema, tá? Não temos todas as respostas, algumas coisas a gente vai ter que ler a palavra novamente, pesquisar, pedir orientação do Espírito Santo para que as perguntas elas possam ser respondidas, tá bom? Amém. No mais, que Deus te abençoe. Obrigado aí pela tua participação. Você que vai entrar mais tarde, você que vai assistir posteriormente esse estudo, amém? Que Deus te abençoe com paz, com a graça dele, com a misericórdia dele, amém? Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado aí. Boa noite a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.